Lembra que eu falei no início que o programa estava generoso? Pois agora, além das dicas de saúde e cuidado com o Black Friday, nós vamos falar sobre a desafiadora culinária brasileira com o nosso prestigiadíssimo chefe de cozinha, Roberto Alves. Boa noite, Roberto. Como vai você? De bem com a vida? Boa noite, Cris. Totalmente de bem com a vida. E que bom estar aqui, hein? Ai, eu estou muito Que bom que satisfeita. você abriu esses microfones, que você abriu essas câmeras. Eu adoro isso. Poder É, falar para as pessoas de bem com a vida e cozinhando com música. Opa, esse Cozinhando com Música é o nome do meu programa. da Aliás, FM Cultura. FM Cultura. Todos os domingos de manhã estamos lá fazendo esse ato assim, vamos dizer, que nem você faz, generoso. Porque eu me identifico com isso. Quando a gente cozinha, a gente não cozinha Pra para nós, gente. pra gente. A gente cozinha para o outro. Então eu considero isso realmente uma coisa assim muito generosa, muito Pe- prazerosa. E prazeroso. Fiquei eu com esse presente maravilhoso que eu recebi do chefe Roberto Alves. É um livro belíssimo, repleto de ilustrações, cujo título é Prato Feito: Culinária Brasileira e Suas Origens. Começo lhe perguntando, Sim. da onde surgiu a inspiração do prato feito? Na verdade, eu trabalhava antes da FM Cultura na Rádio Guaíba e era o nome de um programa. Ah, E eu sim. trabalhava também com o chefe Felipe Remondot, no restaurante Che Felipe, ali na Ah, Independência, sim, que fez sim. história por 18 anos, né? Com certeza. Marcou a Marcou. culinária de E, Porto Alegre. e me marcou também porque foi um dos melhores parceiros. Eu fui sócio dele, tivemos uma casa de eventos em Porto Alegre, a Vila 305, e a partir disso eu comecei a gostar da culinária internacional. Estamos falando de 15 anos atrás, desculpa. Aí eu tive a feliz ideia de dizer para ele, Philippe Remondot, a culinária francesa é alta culinária, ela é muito boa, mas ela é medieval. Opa, Ela está um pouco parada no tempo. Sabe, os cozinheiros já sabem disso e nós precisamos renovar. eu nunca Isso tinha eu falando para ele em escutado. off. Não. Por que eu disse isso? Porque eu já tinha uma tendência e já gostava demais da culinária brasileira. Eu já estava estudando isso. Mas bem, ele me respondeu da seguinte maneira: a partir de hoje, você não fala mais comigo. Eu digo, mas como assim? Nós trabalhamos um mês sem trocar uma palavra. Porque o francês, e isso é positivo, ele é um admirador, é um defensor, é Da um sua. cozinheiro de plantão guerreiro das suas origens. E o marketing deles é muito intenso, coisa que nós não temos. Por isso a culinária deles é conhecida e domina Mundialmente. o mundo inteiro. Todo mundo gosta de um restaurante francês. E ali vivia lotado. E a casa de eventos também. Mas eu disse para ele, vamos introduzir. Não falem comigo. Nós trabalhamos um mês na Sim. cozinha sem falar. A gente só se comunicava por Com comunicação gestos. não verbal. Tá? Mas a culinária saía perfeita. No final disso, ele disse, eu estou viajando, estou indo para a França, você assume aí, na volta a gente conversa. E eu introduzi algumas coisas, porque estava saindo o livro dele, A Culinária Francesa, pela Lei Rouanet. E a queridíssima Simone Pontes, da TAB, Marketing Digital, estava tocando esse livro dela pela Lei Rouanet. Mas como eu comecei a defender muito essa história da culinária brasileira, ela me disse, Roberto, isso aqui dá um livro maravilhoso. E aí Eu foi vou para. tentar fazer alguma coisa. Eu digo, nossa, uma mulher bonita, linda, elegante. Eu digo, poxa, não vai se preocupar com Roberto e culinária brasileira. Um mês depois ela me ligou. Roberto, estou em Brasília e aprovei o livro. Nós vamos fazer pela Lei Rouanet e fizemos o primeiro livro Tá aprovado pela belíssimo. Lei Rouanet falando sobre culinária brasileira. Nunca antes teve É o algo assim. primeiro? Foi o primeiro, tá? E Ah, agradecemos a ela. E quando ela me ligou e me disse isso, eu levei um susto. Como assim? Me explica isso, está aprovado. Você vai fazer esse livro. Eu levei 4 anos com o apoio dela, pesquisando nas sim. 5 regiões do Brasil, e nesse livro
estão registradas, 8 receitas para cada região, somando então no total 40 receitas, falando sobre a origem, como nasceram esses pratos maravilhosos e como os imigrantes, Os imigrantes. os imigrantes Tá certo. italianos, espanhóis, Portugueses. os africanos e principalmente os portugueses trouxeram para nós toda a sua riqueza de temperos, de maneira de fazer, e deu certo. A culinária brasileira é poderosa E eu e vou- riquíssima. E só para concluir, tem um mercado gigantesco na atual culinária mundial. Você pode ter certeza disso. Não, eu tô encantada, parabéns, o livro tá belíssimo. E olha só, esse Papai Noel aqui não é só meramente decorativo, ele está anunciando que nós vamos presentear as nossas amigos e os nossos amigos que também vão para a cozinha Muito com bem. um livro. Posso? Muito bem. Então, assim, as primeiras 5 pessoas que ligarem para o número que nós vamos colocar aqui, um número de celular, o WhatsApp, deixa o seu recado, dizendo que prato você gostaria de conhecer da culinária brasileira e vai receber este livro maravilhoso. Entre as receitas, que prato você gostaria de fazer para uma celebridade? E se pudesse escolher que celebridade, quem escolheria? Muito bem. Eu gostaria de cozinhar para Paul McCartney lá Olha. fora, que é um grande ídolo. Eu sou um Beatlemaníaco. Já viajou para o exterior agora recentemente Fui para atrás assistir? dele no Uruguai, assisti o show impecável, 3 horas, impecável de show com Paul McCartney. E no Brasil, eu gostaria de cozinhar para Milton Nascimento. Posso perguntar por quê? Porque são pessoas que têm um conteúdo próprio, um estilo de vida, sabe? Como eu me considero, não defensor de uma profissão, de uma atividade. Eu tenho um estilo de vida, tanto no rádio quanto na culinária. E eu deixo isso como um legado para todos os cozinheiros de plantão que estão nos assistindo. Faça com carinho. Como foi falado anteriormente no programa, você quer uma qualidade de vida, você quer estar de bem com a vida, você pode escolher. Você pode ter na sua casa uma prateleira, uma despensa de remédio ou uma prateleira de bons mantimentos para cozinhar. Perfeito. Muito na- boa dica. E na culinária você não precisa seguir as receitas. A gente tem as melhores receitas que mais bem representam todos os nossos estados. Mas eu sempre sugiro para os cozinheiros de plantão, e vou deixar Aqueles essa que dica. se aventuram, né? Exatamente. Não copie receita. Leia a receita, se alimente disso e depois faça do seu jeito. Porque o melhor prato é aquele que combina com o seu paladar. Ele vai ficar pronto não de acordo com aquela receita, no tempo daquela receita, mas no tempo que o seu paladar gostar. Parece uma poesia isso que tu estás E é, dizendo. Isso é gastronomia arte, né? combina com poesia, sabe? Fiquei curiosa. Que prato você iria servir para Paul McCartney? Eu faria alguma coisa autoral, sabe? Como eu já fiz uma vez no final de uma entrevista, convidei Ney Mato Grosso para degustar um prato, eu criei uma salada de secos e molhados para ele, em homenagem ao seu legado, né? Que é Meu gigantesco. Deus, maravilhoso. E ele gostou. Então, eu acho que se eu tiver um dia a oportunidade de servir uma outra pessoa, um ídolo, eu criaria um prato. Eu sou muito da cozinha autoral. Eu sou autodidata. Fiz muito curso de cozinha, mas eu aprendi no dia a dia. E eu sempre digo isso para as pessoas. Queres cozinhar melhor? Queres chegar a um prato de excelência? Em primeiríssimo lugar, eu diria o seguinte: não existe cozinheiro nenhum no mundo que faça um bom prato sem um bom ingrediente. Então, compre uma matéria-prima de excelente qualidade. Vá na feira, converse com o feirante. Eles conhecem muita coisa. Depois, procure uma boa panela, temperos, veja como cozinhar ou não cozinhar esses temperos, em cocção baixa. Sabe, eu gosto daquela coisa... Foguinho baixo. que não cozinha muito. Sabe como é que é? Para ter um o sabor namoro, mais né? natural. É o antigo namoro. Você tem que olhar para a panela. Eu já não provo mais as minhas receitas, os meus pratos. Só no olhar eu já sei se está pronto.
e o aroma, sabe? O olfato é muito importante para o cozinheiro treinar isso. Você consegue perceber se ele está pronto, desliga o fogo, não sirva, tenha calma, cozinheiro de plantão, não apresse a sua receita. Cozinhar Deixe os sabores se desenvolver depois que você desliga o fogo, porque aí você vai ter um resultado ainda melhor. E sirva com carinho. Que maravilha. Escolha um prato que combine com aquilo e sempre finalize com as ervas aromáticas que não podem ser cozidas, como coentro, temperinho verde, manjericão, que nem na pizza margarita. Se você colocar, como muitos cozinheiros que eu conheço até profissionalmente, colocam o manjericão dentro do forno. Ele não vai soltar os óleos essenciais para aromatizar. Ele vai amargar, como o coentro. Na moqueca, nem o azeite de dendê nem o coentro pode servir depois de fervido, porque ele vai amargar, compreendeu? Aliás, a moqueca, posso contar uma historinha rápida? Pode. Acaba de ser eleita este ano pelo site Test Atlas, um site inglês, que fez uma pesquisa de 15 mil pessoas e mais a sua banca de apreciadores e gourmets. A moqueca baiana foi eleita um dos 3 pratos mais saborosos do mundo. Sabia disso? Do mundo? Não sabia. E elegeram, também se deram o direito de eleger o pior da culinária brasileira, O framboesa. que foi eleito o cuscuz paulistano, que no século XVIII, quando foi inventado, era um dos pratos mais caros, mais tradicionais e mais requintado, muito apreciado pela alta sociedade e pelos que fazem comida de botequim. E cá para nós, Test Atlas, tá de brincadeira, né? Não? Sim, o cuscuz paulistano continua sendo um dos melhores pratos da culinária brasileira. Ele é maravilhoso. Procure essas informações, esses ingredientes. Ele parece um bolo, aliás, você coloca, ele é informado numa forma de bolo com furo no meio. Depois você espera esfriar, coloca no prato e é uma delícia. Você não precisa fazer só com sardinha, ele se presta, como toda a culinária brasileira, trocar os ingredientes. Você pode fazer com frango, com peixe, com sardinha. Olha que riqueza. Você pode fazer ele vegano. A culinária brasileira, ela é assim, por isso eu me apaixonei. Apaixone-se você também. Todos os pratos da culinária brasileira eu já fiz, já testei, degustei e aprovei, junto de quem são os meus convidados, as pessoas que eu gosto. Dá certo. Tá maravilhoso. Ela se presta, por isso ela tem esse lugar reservado na culinária do cenário internacional. Parabéns, parabéns pelo seu livro, parabéns pelo Espero seu ter ajudado, programa. espero ter colaborado, porque é feito com muito carinho. Isso é um estilo de vida. Viver bem, de bem com a vida. Deixa de bem com a vida. Tá olha certo? só, infelizmente o De Bem com a Vida vai ficando por aqui. Eu vou reforçar que sim, esse Papai Noel trouxe bons augúrios e trouxe também um presente para você. Os 5 primeiros que ligarem vão ganhar este livro maravilhoso sobre a desafiadora culinária brasileira do nosso querido e renomado chefe de cozinha Roberto Alves.